Olá, como é que vocês estão? Como é que tá as coisas? Como é que tá essa pandemia? Né? Ouvi dizer aí que em janeiro vai começar a vacinar. Tomem cuidado, tomem cuidado. Meu conselho é só vacine em último caso. Esse é meu conselho, entendeu? Não vai tomando injeção, porque como existe hoje muitas misturas de DNA no mundo, né? O povo muito se misturou. Então, existem muitas pessoas hoje com imunidade boas e imunidade fracas. Então, cuidado. Meu nome é Marcelo Matos. Eu fiquei uns 3 dias sem fazer um vídeo. Passei conversando com Deus, orando e pedindo orientação ao meu chefe, ao meu Deus. E estamos aqui hoje para acabar. Vamos acabar, né? Nós paramos. Essa aqui é a 4ª parte, né? Desde do Jardim do Éden até 2020. Eu vou ver se eu faço em 5 partes. E essa é a 4ª parte. Nós vamos começar a falar sobre o Império Medo e Persa, o Império Grego e o Império Romano, nesse capítulo. E o último eu vou falar do Império Romano até o dia de hoje. Então, nós sabemos, fazendo uma pequena retrospectiva, nós sabemos que Israel se separou em 2, ficou Israel do Norte, Israel do Sul. E Israel do Norte realmente esqueceu Deus. Deus mandou profetas, Deus falava, mas eles esqueceram. Eles quiseram andar conforme o mundo anda. E Deus permitiu que o Império Assírio o escravizasse, o aniquilasse, os destruísse 80% dos judeus. E deixando 20% somente como escravo. E ainda trocou o povo de lugar, tirou eles da sua terra natal, e botou para viver em outros povos, em outros lugares, e botou outros povos, botou 5 povos lá para morar lá na terra de Israel do Norte. Israel do Sul veio cair bem mais tarde. Caiu para o Império Babilônico, também começou a se esquecer de Deus, começou a mexer com macumbaria, com feitiçaria, magia negra, e por mais que Deus enviasse o profeta Isaías, enviou o profeta Jeremias, enviou Ezequiel, a ninguém dava ouvidos. E aí foi Deus permitiu, com muita tristeza em seu coração, que Israel do Sul, chamado de Judá, também caísse na mão do Império Babilônico, o Império de Nabucodonosor. Ele aniquilou o povo do Sul, deixou também a 20%, destruiu a cidade maravilhosa, a cidade mais bonita do mundo, que era Jerusalém. Ele quebrou tudo, botou fogo, quebrou os muros. E durante 70 anos, os judeus ficaram sendo escravizados lá na terra dos caldeus. Mas pela permissão de Deus. Por que pela permissão de Deus? Porque tudo vem de acordo com como Deus quer. Deus já previu. Deus, quando mandou o dilúvio ali, ele resetou a terra, ele teve uma ideia juntamente com o seu Filho, o Espírito Santo de Deus, porque eles trabalham unidos, ele é triuno. Pode realmente ter vindo do próprio Deus, do seu Filho, do Espírito Santo, para que ele não se irritasse mais, para que ele não se mais, para ele quisesse ainda ter o gosto de andar aqui na terra, que ele criasse uma nação, né? Como diz lá em Jó capítulo 42, Jó capítulo 42, verso 2, o próprio Jó disse, Jó 42, verso 2: bem sei eu que tudo podes e que nenhum de seus pensamentos pode ser impedido. Então, quando ele resetou, Deus, se alguém ou ele teve uma ideia, vou criar uma nação
e essa nação vai ter que andar conforme eu quero, e que lasque-se o mundo, porque o mundo não me quer. Não é uma forma de dizer, pô, eu sou ruim. Não. Não, ele não quer que a África esteja morrendo de fome. Ele não quer que a Síria esteja numa guerra civil. Ele não quer que muitas vezes um furacão detone os Estados Unidos. Ele não quer que o Brasil muitas vezes ela sofra com tiroteio, com uma criança morreu lá de um tiro perdido. Deus não quer isso, mas o povo não quer Deus. Então ele separou, ele deixou isso acontecer com o mundo, mas com o povo dele ele não quer. Porque é um povo separado. E para ser o nosso versículo chave, o nosso carro, né? O nosso carro de desfile aqui, nosso carro de guerra, o versículo principal, né? Porque Deus projetou. Então você hoje é predestinado. Você já nasce com uma função. Você já nasce com uma função. Ou você nasce para ser membro de banco, ou você nasce para ser um empresário e ajudar a obra do Senhor, ou você nasce para ser um obreiro da casa do Senhor, ou você nasce para ser um pastor, ou você nasce para ser um missionário. Só existem esses 5 tipos. Ou você, se você não quiser participar aqui, você trabalha para o outro lado. Você é um pé rapado do outro lado, ou você é um empresário que vai ajudar o inimigo, ou que você vai ser um grande conquistador para o lado do inimigo. Você vai ter que trabalhar num jogo. É assim que funciona. Ou é com Deus, ou está do outro lado. Não tem meio, cara, eu quero ficar entre aqui, nem serve, não existe. Para o chefão, ou você está com ele, ou não está com ele. Então, o nosso versículo-chave está em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 17, verso 9 diante. Diz assim: aqui há sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, são 7 impérios. Ele projetou, existem vários livros. Deus, isso mostra na Bíblia que Deus, existe vários livros, e esses livros que vão te julgar. E um desses livros também existe um livro sobre a terra, sobre o que a terra tinha que passar. E esses 7 montes são 7 impérios que ele permitiu isso acontecer. E para que esses impérios foram criados, Marcelo? Para controlar o povo em volta, sem ser o povo de Israel. O povo de Israel estava fora desses impérios. O povo de Israel só ia entrar nesses impérios se ele saísse da presença do Senhor. Aí os impérios, entendeu? É como se eu deixasse, se o mundo todo estivesse numa prisão, e esses impérios fossem o carcereiro. Porque se eu deixasse a moda boa, eles se matariam. O ser humano tem a auto-índole de se autodestruir. Tanto é que hoje nós criamos uma arma, uma metralhadora, uma bomba nuclear. Por qual motivo? Para nos autodestruir. E se esses impérios não existissem, esse povo já tinha sido morto. Então, por ajuda a Israel, por amor a Israel e por ter esses impérios, Deus permitiu, anota aí, eu quero 7 tipos de impérios. E eles vão vir até, entendeu? Quando o último império acabar, vai vir o 8º império. E o 8º império é já Lúcifer, né, incorporado ali, sendo manipulado num ser humano chamado Anticristo. Então, versículo 10. Versículo 9. Aqui há sentido para quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Quem é essa mulher? Eu vou explicar com o tempo. E são também 7 reis. Os impérios tiveram seus imperadores. 5 já caíram. Né? Nós estamos agora, nós já estudamos sobre o Império Egípcio, Império Assírio, Império Babilônico, e agora estamos no Medo Persa. 4. Nós vamos estudar sobre o Medo Persa agora e o grego. Então esses 5 já caíram, porque quem escreveu, quando estava escrevendo, era João. João já não tinha passado por esses 5 impérios. Então ele fala, 5 já caíram e um existe, que era o Império Romano. Nós vamos falar nesse capítulo hoje ainda, Império Romano. Né? Então um existe e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Esse eu vou explicar nos capítulos na frente.
E a besta que era, que já não é, quer dizer, ele já foi grande, ele já foi ungido do Senhor, ele já foi um querubim ungido, hoje já não é, ou é um bosta, desculpa eu falar meu palavreado, Lúcifer, posso criticá-lo. Lúcifer, para mim, é um mentiroso, um bosta, um burro, entendeu? Então, ele era e já não é mais. Ele é o oitavo, ele vai ser o oitavo imperador. Ele vai, mas o próprio Lúcifer vai aparecer? Sim, ele vai usar um ser humano. E dos 7, ele vai levar a perdição, ele vai levar o máximo, deu? É como se juntasse os 7 impérios somente nele, ele vai levar o máximo que puder para a perdição. E o versículo 12, os 10 chifres que vi são 10 reis. Quando Lúcifer permitir chegar a hora dele e ele ser o oitavo imperador, então, o oitavo império, ele vai dominar as 10 nações mais poderosas do mundo. É bíblico, estou te mostrando a Bíblia. Ele vai dominar, né? Os 10 chifres que vi são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder com os reis por uma hora juntamente com a besta. A besta é o anticristo. Então vamos falar sobre o Império Medo-Persas. Império Medo-Persas. Tá? Antes de começar a falar, já falei, por mais que eu falasse rápido, já falei 11 minutos, mas vou ter que falar sobre isso. Deus tanto já é predestinado, você já é predestinado a algo. Você já nasceu com um talento. Você já nasceu com um talento. Todos nós nascemos. Você não tem um livre-arbítrio. Como eu já expliquei, acho que foi há uns 3 capítulos atrás. Pode ser que o seu sonho consiga encaixar no projeto de Deus. Mas se não der para encaixar, é abaixar a cabeça e fazer o que ele mandou. É fazer o talento que está na tua mão. Lembra quando Jesus falou? Uns eu dei 5 talentos, outro dei 10 talentos e eu dei 1 talento. E um dia eu vou vir buscar. E aquele que tinha 10 talentos falou assim, eu fui, negociei, fiz, toma aqui, meus 10 e mais 10. O outro que tinha 5, olha, eu negociei, eu trabalhei, olha, tá aqui meus 5 talentos me deu e mais 5. Aí aquele que tinha 1, chegou lá, aqui, o meu talento tá aqui. Mas, não, eu sabia que você... Diz isso na parábola de Jesus. Esse que tinha um talento falou assim, mas eu sabia que você é uma pessoa muito braba, uma pessoa... Então eu fiquei com medo de perder esse talento, eu fui e enterrei. E agora que você veio, eu fui, desenterrei e te trouxe aqui. E aí o próprio, na parábola, né, o Senhor fala assim, poxa, você nem tentou negociar, você nem tentou usar, você não fez nada, mais que você perdesse, mas você tentou, você preferiu esconder. Então para mim você não serve. Vá lá para o fogo, você vai ser queimado. Então todos nós nascemos com talento. Às vezes o seu talento, né, às vezes o seu sonho consegue encaixar ali. E aí acontece, na época de Nabucodonosor, ele teve um sonho. Ele sonhou, eu tenho que contar essa história. E isso para te mostrar que Deus, antes de acontecer, Deus já falou, vai ter que acontecer isso. Ele já projetou como se fosse, sabe, como se ele fosse um diretor de filme de cinema, e eu fiz logo todas as temporadas. E agora eu sento para ver, né, o meu Ibope. É isso, ele já projetou e foi caminhando do jeito que ele projetou. E ele ainda falou, falou antes de acontecer tudo isso. Ele chegou, deu um sonho a Nabucodonosor, era imperador da Babilônia. Vou voltar no império, o outro império. Nós estamos já no meio de Persas, mas vou voltar no Império Babilônico. Vou te mostrar a foto aí. Ele fez uma estátua, um dia ele sonhou, e ele sonhou que uma estátua dele, isso no sonho dele. E a estátua dele estava ele lá, né, uma estátua do Nabucodonosor, e a cabeça dessa estátua era de ouro puro. Era de ouro puro. E a parte aqui do peito, com os braços, era de prata pura. E um pouco da barriga aqui e do cóccix aqui, da cintura, era de cobre. E as pernas todas são de ferro. E quando chegava nos pés, era um pouco de ferro com um pouco de barro.
Isso era o sonho de Nabucodonosor. E o interessante é que quando ele sonhou, ele ficou assustado. Que sonho é esse? Sonho maluco? E ele era tão mimado, o imperador era tão mimado, que ele chamou os magos aí, os feiticeiros daquela época, e falou: olha só, eu tive um sonho hoje, e eu quero que vocês me falem a interpretação desse sonho. E aí os magos, os feiticeiros, os que mexiam com magia, com, né, os adivinhadores, falaram assim: ah, não, então conta pra nós, pra gente. Ele falou: não, eu não vou contar pra vocês, eu quero que vocês falem o que eu sonhei. E aí eles falaram: Senhor, não existe ninguém na terra que vai descobrir o que tu sonhou. Ele falou: então se vocês não... E deu uma hora para eles, ó, um tempo determinado. Se vocês não fizerem em exato momento, eu quero que vocês falam o que eu sonhei. Porque se eu falar o meu sonho, vocês são capazes de bolar aí, inventar historinha para mim. É, você vê como o cara era animado. O cara queria que alguém soubesse o que ele sonhou. E aí o cara deu tempo. Ninguém descobriu, não tinha ser humano que vai descobrir. Então ele, no momento de raiva, porque a palavra dele era uma palavra que era uma só, ele, no momento de raiva, de ódio, ele falou: ó, mande todo mundo que tem sabedoria aqui na terra dos caldeus, mande todo mundo jogar na cova dos leões. Eu não quero mais ninguém vivo. Vocês, para mim, são bosta, não servem para nada. Todos que se acham inteligentes não conseguiram descobrir o que eu sonhei, então... E nessa que ele mandou, Daniel, um judeu, que era escravo do Império Babilônico, mas ele era já um escravo de elite, ele já tinha um patamar mais alto. Mas ele estava nessa reunião, ele estava até em casa dormindo. Ele não foi chamado, porque ele primeiro pediu os caras que faziam magia. Então ele serve a Deus, ele não faz magia. Mas só que ele era considerado lá nos livros como um homem sábio. E bateu na porta dele. E Daniel abriu: o que foi? E ele falou: ó, o rei lá está furioso. Teve um sonho aí, ninguém interpretou. E todos os sábios. Mandou pegar o livro aqui. Todo mundo que está no livro que são sábios vai ter que ser morto hoje. E Daniel falou: calma, eu vou orar ao meu Deus aqui. E orou e falou: Deus, preciso da tua ajuda. E Deus falou assim: vai até Nabucodonosor. Eu vou revelar o sonho. E aí ele falou: não, antes de você tomar essa atitude, deixa me apresentar. Aí veio até o Nabucodonosor. E aí Nabucodonosor falou assim: por que vocês já não estão sendo mortos? Ele falou: não, porque tem um homem aqui que falou que pode interpretar seu sonho. E Nabucodonosor sentou no trono, calculo, sentando no trono de novo. Então fala o que eu sonhei. Aí ele falou assim: olha, primeiro que eu sirvo Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E o que você sonhou vai acontecer daqui para mais de 4.000 anos para frente. Você sonhou a sua estátua. Uma estátua com a sua formosura. E a cabeça dessa estátua era toda de ouro. E os braços, todo o peito e os braços, tudo de prata pura. E o ventre aqui, tudo de cobre. E depois do ventre, as duas pernas de ferro. E lá embaixo, os pés da estátua era ferro misturado com barro. E nesse sonho você viu uma pedra sendo arrancada de um monte, e ela veio voando sozinha e quebrou o pé da estátua. E ao quebrar o pé, toda a estátua veio abaixo, porque o pé é o que segura o corpo. E quando a estátua caiu, essa pedra foi e esmagou tudo. E aí Nabucodonosor ficou de pé e falou assim: meus parabéns. Foi isso mesmo que eu sonhei. Agora você me dá a interpretação, falou para Daniel. Ele falou assim: olha só, aí é o que eu vou falar agora. Eu precisava desse... Onde está isso, Marcelo? Está em Daniel,
capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Esse sonho que eu acabei de falar agora está em Daniel, capítulo 3. Deixa eu só confirmar. Capítulo 2. Tá? Esse sonho está em capítulo 2 de Daniel. Você lê o capítulo 2 de Daniel todo e aí você vai saber disso. E ele chegou e falou assim, olha, a cabeça de ouro é o seu império, Nabucodonosor. Não existe nenhum império, nem antes do que aconteceu, nem o que vai acontecer depois, tão rico como você. Porque o ouro é a coisa mais preciosa que temos. E você realmente conquistou tesouros. Conquistou países, mas é o reino, é o império mais rico. Mas depois de você, o teu império é curto, porque a cabeça, ela não é grande, ela é curta em relação ao corpo. O teu império vai cair rápido, o Nabucodonosor. E vai vir outro povo. E nesse povo, são dois povos que vão se juntar. Como são dois braços o corpo, os medos e os persas vão se juntar e vai destruir você, Nabucodonosor. E por seu, o peitoral é maior que a cabeça, o império deles vão ser maior em extensão, mas não vão ter tanta riqueza como você teve, Nabucodonosor. Mas vai te vencer e vai dominar mais do que você dominou. Como o ventre é uma parte menor também do corpo, mas é maior do que a cabeça, porque pega um pouquinho da barriga, vai até depois da virilha, ele é maior que a cabeça, é um terceiro império. Esse império, ele também vai trabalhar não por muito tempo, mas vai vencer esse império, e é mais inferior ainda, ele é tudo de bronze. Ele vai ser um império rápido, destruidor, mas vai dominar esse império, o Medo e Persas. E o outro império é o pior dos impérios. Isso Daniel falando. É o ferro, que ninguém dá nada por ele. Ferro em relação a ouro, cobre, a prata e o cobre é mais inferior, mas o ferro ele é indestrutível. Esse último império, ele vai ser como um leão. Ele vai destraçalhar país por país, nação por nação. E como são duas pernas, ele vai dominar tanto que ele vai ser dividido tanto em Império Oriental e Império Ocidental. Mas ao cair esse império, vão vir o último império. Um império onde vão ter 10 países, que são os 10 dedos dos pés. São 5, o pé tem 5 dedinhos e outro, sendo que nesses dedinhos, nesses 5 países, vão ser divididos. 5 estão no lado ocidental, 5 do lado oriental. Como é ferro com barro, desses 5 de cada lado, tem os que são fortes e tem uns que são fracos, que o barro é fraco, mas o ferro é forte. Mas o 8º imperador, ele vai dominar esses, vai usar esses 10. E quando ele estiver no auge dele, uma pedra será cortada. E essa pedra se chama o filho do chefão. Ele não falou o nome de Jesus, mas ele falou, é o próprio Deus que vai vir e vai destruir tudo, porque ele já projetou todos os impérios, mas ele vai acabar com tudo isso. Nabucodonosor parou. E aí chamou Daniel e falou, Daniel, a partir de hoje, tirando eu e minha família real, os meus filhos, você vai ser a terceira pessoa mais importante no meu império. E esse judeu, Daniel, que escreveu o livro de Daniel, foi o terceiro mais importante do império babilônico. Eu sempre me gabei, entre aspas, porque os 10 países mais ricos do mundo estavam no Brasil. O Brasil sempre ficou entre 8º, 9º e 10º. Sempre terminava entre esses. E eu me sentia privilegiado. Por mais que o anticristo iria usar
né, os 10 impérios mais fortes do mundo, e o Brasil estava nele, mas eu me achava, poxa, minha nação. Só que essa pandemia veio e muitos países quebraram, outros, e o Brasil hoje vai terminar o ano. Eu estou sempre vendo Bolsa de Valores, estou sempre vendo a parte política do mundo, e o Brasil caiu 5 posições. O Brasil hoje deve terminar em 14º colocado. Saiu entre os 10. E quem entrou é a Coreia. E a Rússia deve ter entrado também, eu não sei. Mas só sei que tudo está sendo projetado para os 10 países serem... Eles vão entregar de bandeja. Você fala assim, pô, até os Estados Unidos, Inglaterra, que se diz evangélico. Sim, porque ele vai vir como uma pele de lobo, de ovelha. Ele vai vir como salvador do mundo, o anticristo. Sabe? E eles vão cair na conversa. E o meu Brasil saiu dessa lista. Mas estava até o início de 2020, estava nessa lista dos países que iam ajudar o anticristo. Mas isso é bem futuro. Tá? Então isso é só uma palhinha, só para te dar um gosto. Só para te dar um gosto que tudo já foi predestinado a tudo. Como eu disse, vou te botar aí em grandão. Vou botar grandão aí. Você tem um livre-arbítrio para escolher o que você quer, mas não é livre para ter o que quer. Porque muitas vezes o seu sonho, se Deus te chamou para ser lá, missionário, e você quer ser, eu quero ser dono de um mercado, não vai dar certo, porque vai te agarrar. Vai atrapalhar a obra do Senhor, porque Deus te chamou para missão. Você está entendendo? São coisas que, né? São coisas que, entendeu? Eu queria, estou dando exemplo, eu quero trabalhar num cruzeiro, meu sonho era trabalhar num cruzeiro, estou dando exemplo. Né? Querer trabalhar naqueles navios cruzeiro, conhecer o mundo todo, falar várias línguas, mas Deus te chamou para ser pastor, e como é que você vai? Como é que você vai estar lá viajando, se Deus te chamou para te dar uma igreja para salvar pessoas, salvar vidas? Aí você fala, mas eu quero fazer o que eu quero. Não vai. Não vai. Você vai ter que fazer aquilo que ele mandou. Aí você bate, mas eu quero fazer o que eu quero porque eu tenho um livre-arbítrio. Não tem. Não tem, é um livre-arbítrio, onde falei, pode ser que encaixe, pode ser que não encaixe. Às vezes, tem, né, se você for para ser aí um simples cidadão, servo do Senhor, que vai falando ali devagarzinho da obra do Senhor, fala, tá vendo uma pessoa chorando, fala de Jesus, pronto, você pode até trabalhar no cruzeiro, porque você chamou para ser somente ser aquele, sabe, uma pessoa simples aqui na terra. Mas se Deus te chamou, te deu uma roba grande, isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Isso não é tortura. Não, Deus me chamou para ser pastor, eu queria ser jogador de futebol. Levanta a mão para o céu. Nem todos tiveram esse direito. Nem todos tiveram esse direito, esse privilégio de o próprio Deus, o chefe das galáxias, chegar e falar assim, olha, eu te escolhi, eu quero você. Olha que privilégio, você é um ser humano. Então chegou o Império Medo-Persas e dominou o Império Babilônico. E o primeiro imperador, o imperador Ciro, conhecia um pouco da história dos judeus. Sabia que a Síria já tinha detonado Israel do Norte e que a Babilônia tinha detonado Israel do Sul. E ele chegou e ele gostava muito de Daniel. Daniel era o terceiro, né? Ele matou a família real, mas percebeu que Daniel não era caldeu, né? Que ele não era da família real, que Daniel era um cara, era um judeu que estava ali, que conseguiu o mérito dele. Ele chamou e falou assim, olha só, você é judeu, né? Assim, olha só, eu te libero, passa aí, escreve cartas, tenta reunir o teu povo. Eu libero vocês retornar para sua terra natal, reconstrua Jerusalém. Eu já ouvi falar que Jerusalém era a coisa mais linda do mundo. E Nabucodonosor destruiu tudo, vai, reconstrua, passa aí e escreva cartas, reúna o restinho do teu povo, para que o teu povo não se desfaça, porque muitos povos deixaram de existir. Os impérios, realmente, eles
né, os povos pequenos sumiram do mapa. Né? E aí, né, foi se apregoando e Esdras e Neemias se tomaram à frente dessa obra, de refazer a Jerusalém. E esquecer esse negócio de Israel do Norte e Israel do Sul. Não, eles queriam somente uma Israel de novo, uma Israel unida de novo. E eles foram passando, né, na época eram 127 nações ou províncias, eram 127 que eles dominaram, que o Império Medo-Persa tinha dominado. Desde lá da Índia, do norte da África, até a ponta ali da Macedônia, ali a ponta ali da Turquia, tudo era Medo-Persas. Imagine você pegando ali da ponta da Europa, indo até lá a Índia, quase a China, indo tudo isso, toda a Ásia era Medo-Persas. Tudo pertencia ao Império Medo-Persas. Não podiam fazer nada sem Medo-Persas se não soubessem antes ou pedissem liberação. Entendeu? E aí eles foram e esse Esdras e Neemias pegaram, juntaram, né, começaram a puxar rede, vão embora, foram visitando, e eles chegaram e falaram, olha, eles encontraram muitos judeus, escravos, né, espalhados, mas tinha uma carta, vocês estão liberados, a gente pode voltar. Mas com uma condição, esse Esdras e Neemias não queriam trazer o povo com, né, eu casei aqui, sou escrava aqui na Índia, e casei com essa mulher. Não, se você quiser voltar para Israel, você tem que largar. Só aquele que casou-se com uma judia mesmo, que ficou mesmo judeu com uma judia, podia voltar o casal e os filhos. Mas se ele ficou com outro tipo de raça, não podia. Você fala assim, pô, mas isso é racismo. Não é racismo. Isso é racismo ao nosso ponto de vista humano. Mas Deus não quer e nunca quis que o povo de Israel se misturasse. Porque é por amor a Israel que hoje nós estamos aqui legal. É por amor a Israel que esse planeta ainda está vivo. Para você ter uma ideia. Então Deus falou assim, eu não quero que você se misture com ninguém. Então o que aconteceu? Muitos não quiseram. Não, eu amo essa esposa aqui, eu amo meus filhos e vou ficar. E ficaram lá. E muitos largaram suas famílias e voltaram. Voltaram. E começou de novo a nação de Israel ser uma nação pura de novo. Pura. Tá? E aí eles começaram a se casar entre eles mesmo, um judeu com uma judia, e para deixar sua raça mesmo descendente de Abraão. Só que, né, o Império Medo-Persa ficou 208 anos. 208 anos dominando o mundo. Isso é um império. Hoje o império só vai ser mesmo do anticristo, porque hoje não existe país que consiga dominar o outro. Mas esse anticristo ele vai conseguir pegar esses 10 e vai dominar tudo. Então ele vai se tornar um super império. Mas isso é pela permissão de Deus, isso num tempo, no futuro. Ok? Isso aí não aconteceu ainda. E então ficou 208 anos. Então eles de novo se recuperaram. Só que aí eles que ficaram para trás começaram a voltar. Com suas famílias. Não, eu tenho direito, eu sou judeu. E aí eles não aceitaram, não, você foi avisado. E aí eles começaram a ficar dos lados, sabe, o povo principal, puro, e se formou a Palestina. A Palestina são judeus, só que é judeu misturado. E Israel mesmo é um povo mesmo separado, é um povo puro do sangue de Abraão, e Isaac e Jacó. Então, o Império Medo-Persas foi legal com a raça, né, com a nação de Judá. Né? E vieram outros imperadores tal, e o Egito foi o primeiro a querer cantar de gala, não querer ser... Foi dominado pelos Medo-Persas, mas depois se rebeliou, então o Império começou a... Entendeu? Deu muito trabalho para o Império Medo-Persas, o Egito. O Egito sempre foi uma espécie de um tigre enjaulado. Sempre deu trabalho, entendeu? E até que, né, tudo é tempo determinado por Deus. Deus escreveu, ó. Aí quando começou em 207 anos depois de domínio, o Império Medo-Persas já não era aquele império forte, porque estava sempre, entendeu, sofrendo ali, tentando perder o Egito,
né? Porque o Egito dava muita grana, até que um povinho lá em cima, chamado Grécia, começou a limpar ali a Macedônia, que era do Medo e Persas. E aí eles largaram aquilo ali. Olha, tem um povinho lá que está querendo ser rebelde, está querendo lá pegar nossos terrenos lá na Macedônia. Aí eles pararam um pouco ali e reuniram, chamaram tudo, as 127 províncias, reuniram todos os povos. Reuniu 1 milhão de soldados. Olha, ainda tinha, só que quando Deus fala assim, acabou, acabou. E vieram contra os gregos. Vieram logo para aniquilar os gregos, porque ninguém podia, no pensamento dos Medos e Persas, por eles ser o império, ninguém podia ousar em pensar em fazer nada, ainda mais tomar territórios deles. Só que a Grécia só tinha 100 mil de soldados. 100 mil contra 1 milhão. É 10 para 1. Só que quando Deus falou assim, acabou. E acabou mesmo. Isso está em Daniel 11. Daniel 11 fala sobre essa batalha e os gregos, mesmo sendo 10 contra 1, venceram os medos e persas, destruíram o seu exército de 1 milhão. E o líder deles, o tal do Alexandre Magno, ele veio lá de cima, Macedônia, Turquia, ali, Israel, Egito. Ele em 10 anos, ele conquistou tudo de novo. Só que agora é Império Grego. Geral, ele mudou a língua. Agora acabou, ninguém falava mais persa. Agora todo mundo tem que falar grego. Ele escravizou o Egito. Egito que cantava de galo, ele chegou em 10 anos, ele dominou tudo. E ela mudou as cidades do Egito, pra você ter uma ideia. Tanto é que existe uma cidade hoje no Egito chamada Alexandria, batizada no nome do Alexandre Magno. Ele realmente, ele fez em 10 anos o que o Império Medo e Persa demorou anos para fazer. E esse jovem, Alexandre Magno, ele começou com 23 anos como general. E ele veio. Quando ele chegou aos 33 anos, ele já tinha dominado tudo e mais um pouco. Aí ele chegou até um pouco da Índia. Só que ele morreu de uma doença. Naquele tempo não tinha hospitais, o século XXI estava muito longe deles. Então, hoje existem aparelhos, existem vários tipos de injeção. E ele, por uma doença, veio a falecer. Mas antes de falecer, ele chamou os 4 generais dele, e que são Licímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. São os 4 generais dele. Chamou esses 4. E lá no leito de morte, ele com 33 anos, jovem, mas ali queimando de febre, morrendo, falou, olha, eu não quero que o nosso império acabe. Eu não quero que vocês sejam ruins com ninguém. Eu quero que vocês ensinem a justiça, ensinam as pessoas lerem, as pessoas escreverem. Eu não quero ser como o povo assírio, o povo caldeu, que era torturador. Eu não quero. Porque o Império Medo e Persa também não era... Eles eram um império bom, não era um império ruim. Eles eram um império bom. Então ele falou, eu quero ser melhor que eles. Quero ser melhor que o Império Medo e Persas. Então ensine as pessoas a lerem. Ensine as pessoas, entendeu? Povos que deixaram de existir. Tenta procurar histórias. Tenta escrever histórias sobre esses povos. E ele deixou para Licímaco. Ele falou, olha, eu vou deixar toda a Trácia e Bitínia para você. Onde é essa região? Lá, toda a Índia, toda, sabe, aquele leste todo lá, quase a China, lá, Afeganistão, deixei para você. Antigamente era chamado de Trácia e Bitínia.
O Cassandro, ele falou, ó, vou deixar você, Cassandro, vou deixar a Grécia inteira nas suas mãos e toda a Macedônia, toda a parte ali do leste, do sudoeste, não, do sudeste da Europa, toda ali, vou deixar nas suas mãos. A Grécia e a Macedônia é tua. Chamou Seleuco, falou, Seleuco, eu vou deixar para você tudo que o Império Babilônico, o Império Assírico tinha tomado, e a Palestina e Israel nas tuas mãos. Então, todo ali, Iraque, Arábia Saudita, hoje, né? Tô falando do tempo de hoje, Irã, Palestina, Israel, ficou na mão de Seleuco. E Ptolomeu, ele falou, ó, Ptolomeu, não, desculpa, o Seleuco ficou somente com o Império Babilônico e o Império Assírico, que é Iraque, Irã, Arábia Saudita, ficou com esses territórios. E Ptolomeu, ele falou assim, ó, vou deixar você com o Egito, toda a Etiópia e todo Israel e Palestina. Né? Israel, Palestina, Egito e Etiópia eu vou deixar com Ptolomeu. E um pouquinho acima ali o Seleuco, mais acima com o Cassandro e a parte toda leste lá com Licímaco. Pronto. Morreu o cara. E esses 4, todo mundo era grego, continuou o mesmo trabalho de Alexandre Magno. E foi se passando. Só que o Império Grego não demorou 10 anos só. Alexandre Magno morreu com 10 anos de conquista, ele morreu, com 33 anos. Mas os generais dele vieram, foram fazendo filho. O Império Grego ficou 168 anos de vida. Ano pra caramba, né? Mas, como diz Daniel, é um pouco menor do que o peitoral. E o peitoral aqui, né, por ser maior, ficou 208 anos, o Império Medo e Persas. E o Império Grego, 168 anos. E tudo estava indo bem. Cada um pagava os seus tributozinhos, pá. Só que depois de muito tempo, depois de 125 anos, Israel e a Palestina, que agora já era, né, do lado de Israel, eles separaram ali os judeus que não queriam largar suas mulheres de outras famílias, né? Então ficou Israel e a Palestina. Depois de 125 anos, Israel pagando tributo tranquilo, pagando seus impostos, todas as nações pagando seus impostos para os seus determinados generais. O nome do cara, Antíoco IV Epifânio, ele usurpou o trono. Esse cara era da família de Seleuco, lá que ficou ali com o Império Assírio e Babilônio. Ele usurpou esse Antíoco IV, ele usurpou lá, ele matou os próprios parentes dele para se tornar o chefe aí. Isso depois de 125 anos depois. Estava tudo tranquilo, estava todo mundo em paz. Lê Daniel 11 que você vai entender o que eu estou querendo dizer. E ele, mesmo ele, né, ali, cada um foi dividido, ele quis ser um Alexandre Magno. Ele quis dominar os outros colegas dele. Começou a querer dominar os outros, né, que já eram netos dos antigos generais. Ele queria tudo agora para ele. Ele não queria somente ali a Síria, o Império Assírio e o Império Babilônio, que ficou a parte dele, recebeu o tributo. E agora ele quer. E começou a atacar os próprios colegas, os compatriotas gregos dele, né, que eram já netos, né, que eram também imperadores, mas. E começou a atacar. E começou a fazer arruaça no governo, no Império Grego. Tanto é que ele foi e atacou o Egito, que era, né, do neto de Ptolomeu. E atacou o Egito e tal, sem falácia, porque uma guerra, você tem que avisar, ó,
Declaro guerra a ti. Ele veio sem avisar, sem nada, e levou ouro, pegou todo mundo desprevenido, e geral não esperava isso, e pegou a Palestina, e Israel começou a pagar tributo para eles. Eles foram lá e fez uma fortaleza. Agora vocês vão pertencer ao meu lado. E Israel começou a sofrer na mão desse cara, desse Epifânio. E esse Antíoco IV, chamado Antíoco IV Epifânio, ele começou a fazer, né? E aí o do norte, o que ficava controlando a Grécia e a Macedônia, veio conversar com ele. Falou: o que está acontecendo com você, cara? O nosso império está tranquilo. Ele foi e atacou também o do norte. E ele queria atacar todo mundo. Ele ficou doido da cabeça. Mas porque era a permissão de Deus. Você vai ver aí, tudo isso já estava escrito. Daniel escreveu isso antes de acontecer. E aí, olha, sofreu na mão desse Epifânio, né? Epifânio. Israel começou a sofrer na mão desse cara. E aí, além de pagar tributo, ele chegou e falou. O dia ele chegou com um exército dentro de Jerusalém, né? Aí os judeus: o que foi agora, cara? Isso foi o auge, sabe? Ele chegou e falou assim: esse templo que vocês adoram, dentro de Jerusalém. Chegou com o exército dele. É porque ele não ia com a cara dos judeus, esse Epifânio. Ele era encapetado mesmo. Esse templo que você fez para servir aí o seu Deus, eu não quero que vocês sirvam mais o seu Deus. O Deus que vocês têm que servir é Zeus, que eles serviam, né? A mitologia grega tem Deus como Zeus. Aí tem a Afrodite, tem não sei quem, tem opção de deuses, os gregos. Tem até filmes, desenhos, né? E ele botou uma estátua de Zeus dentro do templo de Deus. E falou: a partir de hoje os judeus vão ter que adorar. Só que os judeus não adoravam aquela estátua, né? Não adoravam, e ele sabia disso. E aí ele começou a pegar famílias, né, de Israel e vender como escravos. E os outros compatriotas dele falaram: rapaz, o que está acontecendo com você, cara? Ele começou a fazer isso. Vendia para a África, vendia não sei para onde, vendia lá para povos de piratas, vendia famílias inteiras de Israel. Ele realmente não gostava do povo de Israel. Até que durante 31 anos, Israel sofreu na mão desse Epifânio. Até que chegou o ponto mais brabo, mais culminante. Ele chegou um dia de novo, chegou lá em Israel com o exército dele. O parente de Ptolomeu, em vez de recuperar a Palestina e Israel de novo para pagar tributo pro lado dele, deixou para evitar briga com esse cara. Deixou Israel sofrer na mão desse cara. Ele chegou e ele sabia que porco, né, o judeu não come carne de porco. O judeu não come carne de porco. E aí ele sabia que isso era uma contaminação. E aí o que ele fez? Ele pegou um porco e sacrificou no altar. O altar ali separado para adorar a Deus. Ele foi ali. E isso foi... Os judeus choraram por dentro. Os judeus choraram por dentro, porque aquilo ali é uma abominação para eles. Não podia isso acontecer. Isso estava contra as regras de tudo de Deus. Você era proibido de comer carne de porco, porque é uma carne suja, imunda, que só gosta de... Ainda mais sacrificar aquilo dentro do templo do Senhor. Aquilo mexeu com o povo de Israel. E o povo de Israel falou: não, agora não, agora... E aí, o que aconteceu?
levantou-se um homem chamado Judas Macabeu. Judas Macabeu. Esse Judas Macabeu, né, ele, juntamente com seus 2 irmãos, ele começou com um pouquinho de pessoas, sem ser exército, que Israel não podia, ninguém podia ter exército. O império, o único que pode ter o exército é o império. Ele começou a fazer armadilhas dentro de Israel e por território todo de Israel, e começou a matar o exército desse Epifânio. E esse Epifânio começou a sofrer toda vez que, sabe, era buraco que ele cavava, era isso. Ele sempre fez umas emboscadas e começou porque aquilo foi a gota d'água, e o povo de Israel não queria aquilo. E aí Epifânio começou a ficar com raiva, porque começou a perder o seu povo, o seu exército dentro de Israel. Do nada sumia, do nada morria, do nada... Eles faziam emboscada esse Judas de Macabeu. E ele foi um grande libertador. Não está na Bíblia o nome dele, mas no livro de história, no livro dos acontecimentos do povo de Israel, está lá. Ele foi um grande judeu. Ele libertou Israel desse Epifânio. E aí foi quando, né, esse Epifânio começou a ficar nervoso, e aí se preparou-se realmente para atacar a colônia dele, Israel. Mas aí já tinha acabado o tempo, Império Grego. E no final de 168 anos do Império Grego, 31 anos que o povo de Israel estava sofrendo a mão desse Epifânio, um povinho que veio depois lá da Grécia ainda começou a fazer uma revolta aos gregos que sabem lutar. Os gregos sempre souberam lutar. Se reuniram. Agora, vamos parar dessas palhaçadas. Se reuniram os soldados. Mas só que ninguém queria, sabe? Esse Epifânio, ele quebrou, ele fez raiva. Então nem todos quiseram mandar o exército para defender o império. E o império romano conquistou a Grécia, a Macedônia, Palestina, Israel, Iraque, Arábia Saudita, e vai, China, Índia, África, Egito, Etiópia. Aí não só a parte Ásia, parte europeia, é o pior dos impérios, foi o que Daniel disse. Ele falou, rei Nabucodonosor, esse vai ser o pior de todos. E eles vão ser tão grande que ele vai se dividir em 2, em ocidental e oriental. E ele...